Olha, gente, a propaganda eleitoral foi criada para apresentar as propostas dos candidatos. Ela serve para mostrar a história de cada um deles. Para você saber se alguém já roubou, já desviou dinheiro público, já se envolveu em algum esquema de corrupção. E dessa maneira você poder tomar a melhor decisão para o seu país. Mas quando existe propaganda enganosa, as pessoas tentam esconder o passado dos outros falando mentiras. Foi por isso que a Justiça Eleitoral nos concedeu esse direito de resposta, para desmentir o Lula. Primeiro, o Lula está dizendo que a inflação do governo Bolsonaro foi grande. Vamos esclarecer. No governo do PT de Lula e Dilma, a inflação chegou a 10,6%, enquanto no resto do mundo era bem baixinha. Hoje, com pandemia e guerra, a inflação em quase todo mundo subiu muito, mas aqui no Brasil ela caiu 40%. Essa é a inflação do desgoverno do PT. E essa é a inflação gerada pela guerra e pela pandemia. No momento mais difícil, o presidente Bolsonaro conseguiu dar o auxílio emergencial e segurar o emprego do trabalhador. E agora que a pandemia ficou para trás e que os brasileiros elegeram a maioria de deputados e senadores que apoiam Bolsonaro, o nosso presidente já garantiu que vai aumentar o salário mínimo acima da inflação. Até porque, sem a corrupção da Petrobras, sobra dinheiro para aumentar o salário mínimo de verdade. Então, cuidado, porque se a corrupção voltar, o trabalhador pode ficar sem receber. E ainda nesse direito de resposta, eu quero dizer que o nosso presidente não criou a lei do sigilo de 100 anos. E hoje eu vou revelar para vocês. Essa questão do sigilo está na lei que foi criada no governo Dilma Rousseff, do PT, em 18 de novembro de 2011. O número da lei é 12.527. E outra coisa, o presidente Bolsonaro foi contra o orçamento secreto. Então vem cá, como é que o PT pode acusar Bolsonaro de criar o orçamento secreto se os parlamentares do próprio PT se utilizam dele? Olha só aqui alguns deles: Fabiano Contarato, Humberto Costa, Rogério Carvalho, Flávio Nogueira, Leonardo Monteiro, Paulo José, entre outros. Essa é a verdade. Não se deixe enganar. Nesses 4 anos, ficou muito claro que Bolsonaro não respeita o povo brasileiro. Um homem arrogante, desumano na pandemia e na economia. Bolsonaro foi testado e reprovado. O Brasil não cresce, o salário não cresce, mas os preços, especialmente dos alimentos, esses sim explodiram. A inflação é a mais alta em quase 30 anos. Nós pagando R$10 uma lata de óleo. Um gás de cozinha, R$130. Porque o quilo de carne tá 50 e a caixa de leite você não compra nem por R$49. Que você comprava num carrinho, você trazia uma sacola. Eu sou comerciante, na época do Lula, as pessoas compravam mais. O problema do Brasil a gente vai resolver com a economia crescendo, com a geração de emprego, com o pagamento de salário justo e com você andando de cabeça erguida diante da sua família, diante da sua comunidade e diante do seu povo. É isso que eu vou fazer. Propostas do Lula para melhorar a vida das famílias. Salário mínimo forte é com Lula. Reajuste sempre acima da inflação para aumentar o poder de compra dos brasileiros e fazer girar a roda da economia. Os melhores aumentos que o aposentado teve foi no governo Lula. Desenrola Brasil é com Lula. Refinanciamento das dívidas das famílias brasileiras para limpar o nome no SPC e Serasa. O povo brasileiro, ele honra o nome que tem e é uma questão de dignidade ter o nome limpo. Empreende Brasil é com Lula. Crédito a juros baixos para pequenos e médios empreendedores desenvolverem seus negócios e gerarem mais empregos. Se não der oportunidade para o microempreendedor, o Brasil não cresce. E vamos junto agora, Lula, lá. Quero de novo ser feliz. Quero mudar o meu país. Com Bolsonaro é assim. O que está ruim vai ficar pior. Essa semana vazou o plano do governo Bolsonaro pelo fim do reajuste do salário mínimo e da aposentadoria. Ministro Paulo Guedes admite plano para desvincular salário mínimo da inflação. O ministro da Economia confirmou que o governo estuda desvincular o aumento do salário mínimo e dos benefícios do INSS ao índice de inflação do ano anterior. Sabe o que isso significa? Depois de 4 anos sem aumento real, agora o seu salário pode ficar congelado. Tudo isso no meio da maior inflação de alimentos no Brasil desde 1994. Chega! Bolsonaro nunca mais.
Na Argentina, o candidato da esquerda apoiado pelo Lula também prometeu churrasco e cerveja para todos. Alberto prometeu que ia ter carne para todos. Pobres eram 30% e agora estão em 50%. Estamos muito mal. Estamos com 100% de inflação. Bolsonaro é incomparável com o governo da Argentina. Foi pela vontade do povo e pela vontade de Deus que Jair Bolsonaro chegou à presidência. Para aguentar tanta pancada, só mesmo um homem de muita dedicação e muita força. O presidente Bolsonaro assumiu o país lutando pela própria vida. E ele venceu. Em seguida, teve que enfrentar o rombo deixado por 16 anos seguidos de descaso dos governos do PT de Lula e Dilma. Mas nosso presidente fechou o cerco, acabou com o desperdício do dinheiro público e com a mamata da corrupção. O presidente Bolsonaro também teve que lutar contra uma pandemia e foi o único que defendeu o trabalhador. Eu não vou fechar! Eu tenho minhas contas para pagar! Por causa disso, Bolsonaro foi perseguido pela imprensa, mas hoje todo mundo começa a entender que o presidente estava certo. Ele estava defendendo a liberdade e o sustento dos brasileiros. O Brasil é o país que se recuperou mais rápido dos efeitos de uma pandemia e de uma guerra e virou referência para o mundo. Fazer mais coisa do que ele foi impedido de fazer por causa da guerra, por causa da pandemia. As melhores propostas estão do lado do Bolsonaro. Agora, com o Senado forte, o Congresso forte, ninguém vai segurar o Brasil. É por isso que a turma que trabalhou com o Bolsonaro tem admiração por ele. Ele foi um grande anteparo, um grande escudo. Ele trazia a porrada toda para ele e deixava você trabalhar. E é por isso que ele consegue arrastar multidões, é por isso que ele tem o carisma que tem, é por isso que ele suportou tanta barra pesada. Eu tenho um orgulho enorme de ter trabalhado com esse cara. Se no meio de uma pandemia e de uma guerra o presidente Bolsonaro conseguiu colocar o país em ordem, presta atenção no que ele vai poder fazer por você num segundo mandato. Bolsonaro vai zerar o imposto de renda para quem ganha até R$6 mil. E para você sair do vermelho, ele vai ajudar a quitar suas dívidas e limpar seu nome. Diz aí, presidente. Você que deve, por exemplo, para a Caixa Econômica Federal. Sabemos que são 4 milhões de pessoas e 400 mil empresas. Se você tem uma dívida em outra instituição bancária, em outro banco, a Caixa pode comprar essa dívida tua e você vai pagar um juros bem menor. Bolsonaro vai aumentar o salário mínimo e o salário dos servidores públicos acima da inflação. As pensões e aposentadorias também serão reajustadas da mesma maneira. Nós arrumamos a casa. Os combustíveis caíram de preço. Os produtos de cesta básica também. Assim sendo, nos sobra dinheiro para, mais do que prometer, ter a certeza que nós vamos majorar de forma real o valor do salário mínimo. Vai dar bom. Tem a bancada, teve a maioria do Senado, então dá para ir para frente. A campanha só faz crescer, o Brasil já decidiu e os apoios não param de chegar. Bolsonaro é o nosso presidente. Eu tô com você, presidente. Bolsonaro reeleito, Brasil campeão e todo mundo feliz.